Graça e paz do Senhor Jesus a todos mais uma vez. Como disse o nosso irmão Glauber, quem comanda aqui é o Espírito Santo de Deus. Nós não entendemos, mas o Senhor tem o controle de tudo e sabe de todas as coisas. Queria compartilhar um texto com vocês. Se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Eu não vou ler o texto todo, irmãos, porque ele é longo. E aí vai ficar muito extenso. E a gente não pode ter essa falta de compromisso com o horário. Mas é o capítulo 20 todo, né, do 1 ao 30, onde nós conhecemos a história da guerra do rei Josafá, a batalha do rei Josafá. E esse texto, eu ministrei ele há uns 3 anos atrás. Fui convidado numa igreja, num círculo de oração, e foi essa palavra que o Senhor me levou a compartilhar com os irmãos, que o Senhor me trouxe a atenção à questão da adoração. A adoração. Segundo o dicionário, adoração é um ato ou efeito de adorar alguém ou alguma coisa, veneração, que se rende, culto que se rende a alguém ou algo, que a gente considera uma divindade, mas a gente não considera Deus uma divindade. Nós temos a certeza que Ele é a divindade, que Ele é o único e verdadeiro Deus. É também um ato de um reconhecimento de humildade incondicional da absoluta sublimidade de Deus sobre todas as criaturas. Adorar é reconhecer que Deus é incondicionalmente sublime sobre nós. Isso é adoração. E um dos textos, um dos trechos que me chama a atenção nessa história, né, que todos nós sabemos, que alguém chega para um dos homens do rei Josafá, chega para ele e diz: olha, uma grande multidão se aproxima contra nós. Um exército grandioso está vindo em nossa direção pelejar contra nós. Meu pastor Elândio, meu pai, fique na bênção, fique à vontade aí. Obrigado mais uma vez. Eu sei que o senhor tem os compromissos, né? Em nome de Jesus. E o senhor sabe que precisar, a gente está por aqui. Deus lhe abençoe. Um cheiro grande em Adriana e Theo. Deus lhe abençoe. E a gente sabe que Josafá, de certa forma, entra num desespero. Porque ele sabia que o exército que vinha contra ele era muito numeroso. E um versículo que me chama muita atenção nessa passagem, um dos, é o 15, que é depois que o rei toma conhecimento, coloca o povo para orar. Ele coloca o povo para orar. E aí me vem algo que o pastor Elândio me ensinou. O pastor Elândio me ensinou algo muito interessante. E ele falou agora há pouco na sua ministração. A oração não deve ser um recurso do desesperado. E eu também já falei isso aqui. A gente não deve buscar a Deus apenas nas aflições, nas lutas, até porque elas são constantes na vida do cristão. Nós vivemos arrodeado de lutas porque o mundo jaz do maligno e nós não somos do mundo. Nós estamos seguindo outro caminho, estamos andando na contramão do mundo. Então, as lutas nos cercam, estão sempre à nossa volta, estão sempre no nosso caminho. E quando a gente se depara com essas situações, muitas vezes o medo, o pavor nos toma. Quer nos afligir, quer nos fazer parar. E aí é quando a gente muitas vezes intensifica as nossas orações, as nossas adorações. Mas vale ressaltar que a nossa adoração a Deus não deve ser apenas nos momentos de aflição.
Devemos ter uma vida de adorador. Uma das maneiras que a gente pode intensificar a nossa vida de adoração a Deus é como o rei Josafá fez, apregoando o jejum. Em Mateus 17, 21, a palavra nos mostra que o jejum é um grande recurso, um poderoso recurso para vencer as nossas batalhas. Outra atitude para a gente intensificar as nossas orações é fazer isso que a gente tem feito todas as noites. Intensificar nossas orações, não, nossa adoração. Que a gente tem feito todas as noites, todos os dias. Nos reunirmos como igreja. A gente tem visto muitas pessoas que todos os dias têm testemunhado para a gente que desde que entrou nessa vigília, Deus tem falado, Deus tem agido, Deus tem movido, Deus tem salvado, Deus tem restaurado, Deus tem curado, Deus tem dado livramento. É a nossa união como igreja que também promove a nossa adoração, quando a gente se reúne para adorar ao Senhor. Porque a gente faz parte do mesmo corpo. Romanos 12, 5. Temos muitas funções. Somos membros, diferentes funções. Nós somos membros de um único corpo, onde o cabeça é Cristo. Aleluia. 10 minutos. E para que a gente consiga manter e verdadeiramente adorar ao Senhor, além de nos reunir, de clamar, adorar, orar, precisamos soberania de Deus. Deus é soberano em nossas vidas. Deus é quem rege a nossa história. E nós sabemos, precisamos ter essa convicção de que é Deus quem está no controle das nossas vidas. Versículo 6 ao 12 vai retratar sobre isso do capítulo 20. Manter firme a nossa fé. É importantíssimo manter firme a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E também precisamos, irmãos, confiar nas promessas que o Senhor nos fez. Declarar de coração puro a nossa total dependência no Senhor. Ser dependente do Senhor. Reconhecer essa dependência. Eu vi eu quando entrei agora pela manhã, eu acompanhei o irmão que estava falando, se não me engano, foi o pastor César, que estava falando que a gente precisa acabar com essa história de se portar como coitadinho. Não, você é filho do rei. Você é filha do rei. Isso não cabe a nós, nos portarmos como coitadinhos. Quem se porta como coitadinho são os gentios, são os ímpios. A palavra diz que precisamos buscar primeiro, não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã. Quem faz isso são os ímpios, são os gentios, porque o Senhor nos conhece e sabe do que a gente precisa. Então, isso não cabe a nós. Ser coitadinhos não é um papel nosso, porque nós somos servos, filhos de um Deus que nos supre em todas as formas, que não nos desampara, que não nos deixa só, que não nos abandona, que ouve nossas orações, que nos vê. Aleluia. E aí no versículo 15, que é um dos textos que eu mais gosto nessa história, nessa passagem, diz assim o versículo 15, e disse, dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que o que vos diz o Senhor. Ou seja, preste atenção no que Deus fala com você. Mantenha seus ouvidos sempre atentos à voz do Senhor. Mantenha seus ouvidos abertos para receber aquilo que o Senhor tem para falar contigo.
se é a resposta que você estava esperando ou não, isso não depende de você. O que depende de você é estar atento ao que Deus fala ao teu coração, ao que Deus fala a você, para a tua vida. É simples. Ouvir, dar ouvidos à voz de Deus. E aí ele continua por causa desta grande multidão. Pois a peleja não é vossa, irmã Célia. A peleja não é vossa, mas de Deus. Nosso papel é adorar. Adorar e adorar. E essa história, essa passagem da Batalha do Rei Josafá fala disso. E a gente muitas vezes quer resolver as coisas. A gente quer passar por cima do que Deus determina, quer fazer do nosso jeito. E isso dá problema, isso dá errado. Porque nos traz consequências muitas vezes terríveis. E quando o profeta ainda está sendo usado, ele conclui dizendo assim: neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ou seja, fica no teu lugar. Deixa Deus agir. E entrega ou toma a minha causa. Aí depois eu te entrego, Senhor, minha causa, toma. Aí no outro dia você acorda naquela aflição. Não, Senhor, eu preciso agir. Você toma de volta. Aí, não, Senhor, toma. Me dê. A gente fica nesse jogo e Deus faz assim: enquanto você não se decide quem vai resolver seu problema, você vai ficar com ele aí. Você precisa se decidir se você quer que Deus resolva ou se você vai permanecer com o seu problema. Precisamos tomar posição, irmãos. Precisamos nos decidir. A gente tem visto pessoas nas igrejas que facilmente se deixam ser influenciadas por pessoas que muitas vezes não têm o embasamento da palavra e tomam atitudes, fazem coisas que desvirtuam o evangelho. Desvirtuam totalmente o evangelho e estão levando pessoas para o inferno junto com elas. E aí, eu acho que eu já compartilhei esse testemunho aqui. E um irmão que disse que não estava muito preocupado não, para onde estava indo não, que sabia que estava indo para o inferno e não queria levar, e não queria ir sozinho, queria levar mais alguém com ele. Isso é a realidade, irmãos. Gente que não aceita ser pastoreado, que não aceita ser cuidado, que não aceita ser liderado, tem tomado esse tipo de atitude e tem complicado para as pessoas, principalmente novos convertidos. Mas a gente precisa se posicionar na adoração. A gente precisa se posicionar, tomar postura de servo e dizer assim: não, eu só adoro ao Senhor e vou seguir só o que Ele me disser. Porque os meus ouvidos estão atentos ao que o Senhor diz. A gente precisa se posicionar. E para encerrar, irmãos, a parte mais bonita dessa passagem está lá no versículo 22 e 23. Diz assim: tendo eles começado a cantar e dar louvores. Aleluia. Eu já disse aqui, o louvor te leva para lugares que você nunca imaginou. O louvor te leva para lugares altos. O louvor te leva a situações que você nunca esperou na vida. E eu não falo situações de problemas de desespero, não.
Eu falo de situações de vitórias, de bênção, de prosperidade. Pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os dos montes Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. É o que a palavra diz. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. As que não são para confundir as que são. Entrega o teu problema ao Senhor e apenas adora. Só adora. Vai doer, vai doer. Vai ferir, vai ferir. Vai machucar, vai machucar. Mas você serve a um Deus que cura todas as feridas. Você serve a um Deus que tem o bálsamo para curar a dor, para fechar a ferida. Você serve a um Deus que tem a solução para todos os problemas. Você tem um Deus que não te deixa só. E ouve as tuas orações, as tuas súplicas. Mas se posiciona e continua adorando. Amém? Eu agradeço a oportunidade.